muitas eras atrás, existia um povoado no Japão antigo, onde nasceu uma criança extremamente doente e com o corpo muito fraco. Essa criança se chama Muzan, e ele tinha uma doença muito rara e sem cura. Ele dificilmente poderia passar dos seus 20 anos de idade. Muzan buscou por toda a sua vida por algo que o livrasse dos sintomas ou quem sabe uma cura milagrosa. Vários médicos o examinaram e tentaram ajudá-lo, porém nenhum obteve sucesso. Até que um dia, um médico que estava fazendo experimentos com artes ocultas utilizou em Muzan o lírio aranha azul, e ao ser tratado dessa forma tão peculiar por esse médico, Muzan se tornou outra coisa. Ele se tornou um Oni, e ele tinha abandonado a raça humana e se tornado completamente diferente. Ele nunca mais poderia ver a luz do sol. E várias alterações começaram a acontecer no seu corpo. O jovem Muzan e a sua mente decaiu para o mal, sendo que o primeiro ato como Oni foi matar o médico que o tratou. Entre todas as diferenças que essa transformação causou, uma das mais peculiares foi que ele não poderia mais se alimentar normalmente. Seu único alimento seria carne humana. Era a única coisa que o saciava. Na maior parte do tempo, Muzan não se importava com os efeitos secundários e o grande poder que havia ganho. Porém, ele odiava não poder mais andar sobre a luz do sol. Muzan estudou e buscou muito sobre o lírio aranha azul, mas era algo extremamente complexo que ele não conseguia decifrar. E as eras começaram a se passar. Por mais que Muzan buscasse no conhecimento humano, nos livros, nos cientistas, ele não encontrava a origem dos seus poderes. O lírio aranha azul é uma flor que desabrocha por apenas alguns momentos durante o dia. E como Muzan não pode andar na luz do sol, ele nunca a encontraria. Muzan já era poderoso, seu corpo era imortal e suas habilidades muito acima do que qualquer um. Mas a sua ganância falava mais alto, e ele queria ser o ser supremo. Ele queria conquistar tudo nesse mundo, e para isso ele precisava conquistar a luz do sol. Voltar a andar sob a luz do sol se tornou o principal objetivo de Muzan. E para isso, ele tinha que encontrar de qualquer forma o lírio aranha azul. Muzan descobriu que ao aplicar partes do seu sangue em humanos, alguns resistiam e sobreviviam, outros não. E os que sobreviviam se tornavam Onis como ele, porém bem menos poderosos, mesmo assim com muitas habilidades. E ele então passou a tornar várias pessoas Onis com o objetivo de um dia ele conseguir desenvolver a sua habilidade de andar sob a luz do sol. O objetivo dele era criar uma criatura que pudesse andar sob a luz do sol e quem sabe ajudá-lo de alguma forma a se tornar uma criatura perfeita. Porém, nenhum deles conseguia atingir o objetivo. Entre os Onis foi sendo criado uma organização, já que eram muitos. E entre os mais obedientes a Muzan, os mais devotos, era dado quantidade de sangue maiores para que ficassem mais poderosos. E assim, eles iam subindo de patente na ordem social dos Onis. Os que receberam uma quantidade maior de sangue e ficaram ainda mais poderosos foram chamados de luas. E entre as luas temos os superiores e os inferiores. Cerca de 600 anos depois da transformação de Muzan, nasceram dois irmãos gêmeos, Iorichi e Mishikatsu. Iorichi tinha uma marca de nascença em sua testa, uma marca que foi rejeitada pelo seu pai, fazendo ele ser praticamente descartado como filho. E a família decidiu mandá-lo para um templo para se tornar monge, pois acreditavam que aquela marca não era um bom sinal. Mas ele se mostrou ser extremamente habilidoso com katanas, e isso fez dele o líder sucessor da sua família. Ele desenvolveu técnicas para o uso da espada e algumas delas envolviam a concentração e a respiração para gerar poder. Ele nomeou esse poder de respiração do sol. Ele também ensinou várias pessoas como manejar as suas katanas e como concentrar as suas respirações. Logo, algumas outras respirações foram sendo criadas derivadas da respiração do sol, como a respiração do fogo, da água, da névoa e etc. E ele saiu de casa muito jovem e cresceu com uma menina órfã que ele havia encontrado. Os dois cresceram e se casaram e ela engravidou. Porém, quando ele saiu para procurar alguém para fazer o parto dela, um Oni a atacou e a matou.
Isso fez com que ele se tornasse um caçador de Onis porque ele queria encontrar quem tinha feito mal para sua mulher. E eventualmente ele enfrentou Muzan. Ele encontrou Muzan e uma mulher chamada Tamayo, uma das primeiras Onis que Muzan havia transformado. Yorite, usando a respiração do sol, retalhou Muzan, que ficou apavorado. As cicatrizes nunca se regeneraram e causaram um trauma, que ficou até os últimos dias de vida de Muzan. Apavorado e sem conseguir se regenerar, Muzan se explode em pequenos pedaços e foge, se escondendo do seu inimigo que ele não imaginava que era tão poderoso. Nesse momento, Tamayo sai do controle de Muzan e se torna uma Oni que não precisa seguir ordens. Michikatsu, o irmão gêmeo do criador da respiração do sol, era extremamente invejoso e foi buscar por poder para superar seu irmão, e ele acabou se encontrando com Muzan. Esse ofereceu para ele muito poder, e Michikatsu se juntou a ele. Logo ao receber sangue de Muzan, ele ficou conhecido como Kokushibo, na mais alta classificação dos Onis, com a posição de Lua Superior 1. Kokushibo obteve a habilidade de usar a respiração da Lua na sua forma Oni. Algum tempo depois, Yorite foi até a casa de Sumiyoshi, um camponês que vivia tranquilamente no campo, e contou a ele sobre a sua história. Sumiyoshi pediu para ver a respiração do sol e seus movimentos. E ele achou os movimentos tão bonitos que ele decidiu eternizá-los em sua família, passando eles de geração em geração dentro da família Kamado. Sumiyoshi Kamado também ganhou os brincos de Orishi, brincos de Hanafuda, foram passados de geração em geração. Então mais algumas eras se passaram e Tanjiro Kamado nasceu. Ele era um homem do campo que aprendeu a dança do deus do fogo com seu pai, que por sua vez aprendeu com seu avô, e assim por diante. Tanjiro se casou com Ki e teve 6 filhos. Eles viviam à base de corte de lenha, queima e venda de carvão. Uma vez no ano, Tanjiro realizava a dança do deus do fogo, que durava uma noite inteira. Ele se mostrou extremamente forte quando matou um urso gigantesco em uma velocidade inacreditável. Ele tinha uma séria doença incurável e acabou morrendo, deixando seus 6 filhos órfãos. Quem passou a cortar lenha e cuidar da família foi seu filho, Tanjiro. Tanjiro realizava todo o tipo de trabalho no lugar do seu pai e ele todos os dias saía para o vilarejo para vender seu carvão. Lá, as pessoas gostavam muito dele e ele ajudava todas elas como podia. Nesse dia em especial, ele acabou ajudando tantas pessoas que ele se atrasou para voltar para casa. Então, como estava à noite e era inverno, ele acabou dormindo por lá, ao pé da montanha, em uma casa segura. No outro dia, já de manhã, aí sim ele decidiu voltar para sua casa. Ao se aproximar da sua casa, ele sentiu um forte cheiro de sangue. Tanjiro sempre teve o nariz afiado. E ao se aproximar da sua casa, ele viu sua família despedaçada. Estavam todos cobertos de sangue. Nezuko era a única pessoa da família Kamado que ainda estava viva. Tanjiro sai correndo com ela nas costas, em busca de tratamento médico para tentar salvá-la. No meio do caminho, ele se depara com um caçador de Oni, chamado Tomioka, que estava tentando exterminar Nezuko. Ela havia se tornado um Oni. Tanjiro tem que lutar contra sua irmã, que está faminta como Oni, e contra o caçador de Onis ao mesmo tempo. No meio desse combate, Tomioka decide selar a boca de Nezuko com um bambu para impedir que ela coma humanos. Tanjiro promete que irá trazer a sua irmã de volta como humana. Então Tomioka, vendo nele uma esperança, recomenda ele para ser treinado por Sakonji. E ele decide treinar Tanjiro para que ele alcance seu objetivo. Após o seu treino inicial, ele é enviado para a fase final do treinamento de caçadores de Oni, que é basicamente atravessar uma montanha cheia deles. Tanjiro, na sua jornada, encontra diversos Onis e os interroga, perguntando como fazer sua irmã Oni voltar a ser normal. Ele sempre espera conseguir descobrir uma solução para trazer a humanidade de volta para Nezuko, mas sem nenhum sucesso. Quando Tanjiro finalmente termina sua prova, ele se torna oficialmente um caçador de Onis. Tanjiro volta então para a casa de Sakonji para descansar e esperar que a sua nova espada chegue para que ele continue a sua jornada. A primeira missão de Tanjiro como caçador de Onis é descobrir por que algumas jovens estão desaparecendo. Já na sua primeira missão, ele encontra um Oni perigoso,
que tem poderes espaciais capazes de capturar pessoas e prendê-los em um espaço vazio. Ele e Nezuko enfrentam o inimigo e depois de um duro combate, eles conseguem vencer. Já em seguida, chega sua nova missão e é encontrar um Oni que está escondido em uma outra cidade. Tanjiro e Nezuko param para descansar, então ele sente um cheiro familiar, o mesmo cheiro que estava na sua casa no dia do ataque à sua família. Ele corre entre as pessoas e o que ele vê é um homem de chapéu, uma mulher humana e uma criança. Esse homem é Muzan. Tanjiro deduz que Muzan pode transformar sua irmã de volta em humana. E Muzan sempre se ocultou muito bem de todos os caçadores de Oni. Havia muito tempo que ninguém o encontrava. Por esse motivo, ele passou a considerar Tanjiro um caçador de Onis extremamente perigoso por conseguir localizá-lo com tanta facilidade. Então Muzan transforma um homem humano em Oni. E esse causa uma grande bagunça em todo o local, fazendo as pessoas gerarem muito tumulto. E assim o Muzan desapareceu no meio da multidão. Tanjiro ficou na dúvida entre salvar a mulher na sua frente que estava sendo atacada pelo Oni ou ir atrás de Muzan, e por isso ele acabou perdendo ele de vista. Quem interfere no meio da multidão é Tamayo e Yushiro. Tamayo é a mesma Oni que saiu do controle de Muzan há eras atrás. E os dois são Onis médicos que vivem em paz, sem causar nenhum problema aos humanos. Muzan fica furioso por causa do incidente com Tanjiro e ordena para que alguns Onis acabem com ele. Dois Onis saem em busca do Tanjiro e acabam encontrando. Com grandes dificuldades, Tanjiro consegue derrotar um dos dois, e Tamayo consegue fazer com que o outro se destrua. Assim, Tanjiro vence sua primeira luta contra um esquadrão pessoal de Muzan. E a próxima missão chega rapidamente para Tanjiro, que mal havia se recuperado. Nela, ele reencontra um cara chamado Zenitsu. Esse também passou no teste da montanha junto com ele. Os dois são enviados para a mesma missão, para resolver os estranhos problemas que estão ocorrendo por ali. Tanjiro e Zenitsu entram dentro de uma casa muito suspeita que estava sendo ocupada por Onis, e logo são separados dentro da casa, que tem tambores em seu corpo. E seu poder especial é alterar o ambiente e enviar ataques cortantes ao tocar partes do seu próprio corpo. E é aí que aparece um cara sem camisa, com uma máscara de javali e duas lâminas completamente serrilhadas chamado Inosuke. Ele está ali há um bom tempo correndo pela casa e matando Onis. Em algum momento, uma javali fêmea provavelmente perdeu seus filhotes e ao encontrar uma criança humana, a javali decidiu criá-lo como um filho. Assim, Inosuke cresceu com sua mãe javali e aprendeu a usar uma máscara semelhante ao rosto da sua mãe adotiva. Um dia, ele estava procurando comida próximo à casa de um homem e esse resolveu alimentá-lo. Esse homem era um idoso e ele tinha um neto chamado Takaharu. Então Takaharu, com medo das lendas dos javalis, decide expulsar Inosuke dali, pois achava ele um animal muito estranho, cabeça de javali e corpo de humano andando sobre quatro patas. Mas o avô de Kataharu sempre pegava Inosuke e lia histórias para ele e o alimentava. Logo, Inosuke aprendeu a falar e mostrou que era muito forte. E assim, cresceu o jovem que usava máscara de javali. Já Zenitsu era um fracasso total. Ele tem muito medo e fica o tempo todo choramingando e implorando pela sua própria vida. Logo, aparece um Oni na sua frente e ele acaba desmaiando de medo. E é aí que algo desperta. Zenitsu, enquanto dorme, é capaz de usar o seu poder no máximo, e assim ele acaba com o Oni com um único movimento. Porém, quando ele acorda, ele volta a ser ele mesmo, medroso e sem se dar conta do que ele mesmo fez. Inosuke corre por toda a casa para derrotar alguns Onis pelo caminho. Enquanto isso, Tanjiro começa a luta contra o Oni dos tambores. Seu nome é Kyogai, e esse Oni tem várias habilidades espaciais. Ele faz toda a casa se mover de acordo com os toques que ele dá em seus tambores. À medida que Tanjiro vai se esquivando dos ataques do seu inimigo, ele vai automaticamente aprendendo como as suas habilidades funcionam. O quarto gira em diferentes direções, e um dos tambores envia uma onda de choque cortante. Depois de uma intensa luta, Tanjiro vence e envia um pouco do sangue do seu inimigo para a Oni médica Tamayo analisar. Ela está ajudando como pode para buscar uma cura para Nezuko, e consequentemente para todos os outros Onis voltarem a ser humanos. Os estudos de Tamayo são focados em transformar Onis em humanos,
e acabar com os planos de Muzan. Ela conseguiu atingir a capacidade de viver sem ter que devorar humanos, mostrando assim que Tamayo é extremamente habilidosa. Logo após essa luta, eles precisam explicar para Inosuke que Nezuko, mesmo sendo uma Oni, não deve ser eliminada, pois além de não devorar humanos, ela foi aceita pelos caçadores de Onis e está sendo analisado a possibilidade de cura. Então agora eles se unem, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke como caçadores de Onis, e à noite, Nezuko também ajuda nas batalhas. Logo, eles são convocados para a próxima missão, e este foi um tipo emergencial de chamado, já que vários caçadores já foram até esse local e nenhum voltou. Na verdade, essa missão deveria ser encarada por um Hashira. Entre os caçadores de Onis, os Hashiras estão na classificação mais alta e são os mais poderosos. Mas mesmo assim, esses 3 espadachins protagonistas foram enviados para lá. Logo, eles encontraram outros caçadores que estão sendo controlados pelo Oni, que tem habilidades semelhantes à de uma aranha. Ao usar suas teias, ele consegue controlar remotamente todas as pessoas que caem nas suas armadilhas. Mesmo que as pessoas tenham ossos quebrados ou até partes do seu corpo muito feridas, elas se movem como fantoches e marionetes, seguindo fielmente as ordens do Oni. E assim, espadachins controlados pelo Oni estão atacando eles, até que eles conseguem imobilizar completamente os caçadores que estão sendo controlados. O Oni, completamente enfurecido, mata todas as suas marionetes que foram imobilizadas e libera uma marionete maior e mais poderosa sem a cabeça, que dá bastante trabalho para eles. Depois de derrotá-lo, Zenitsu é picado por uma aranha e cai em sono profundo, liberando assim mais uma vez o seu lado poderoso e corajoso de luta. Os Onis que estão nessa floresta são como uma família. Eles se consideram assim e têm uma hierarquia a seguir. Mas eles na realidade têm sentimentos muito arrogantes e gananciosos nessa parceria. Os Onis são humanos que foram transformados e com pouca ou nenhuma memória das suas vidas passadas. Eles andam confusos pelo mundo e assim eles vagam nos seus próprios sentimentos. Esse Oni, por exemplo, se organizou de uma forma muito estranha como uma família. No fim, todos esses Onis são derrotados com grandes dificuldades e assim eles terminam mais uma missão com sucesso. Nessa luta, a katana de Tanjiro se quebrou e agora ele precisa de um ferreiro para consertá-la. Os corvos de comunicação servem para guiar os caçadores de Onis para as direções que eles devem seguir e as missões que eles devem encarar. Dessa vez, os corvos dizem para Tanjiro e os outros se reunirem no QG dos caçadores de Onis, que é onde todos eles se encontram e fazem reuniões, e onde também está o líder dos caçadores. Tanjiro, muito fraco, acaba perdendo a consciência e quando acorda, está cercado por todos os pilares. Os pilares são os Hashiras, os espadachins mais poderosos dessa organização. E quando Tanjiro se dá conta, ele está diante de um julgamento onde eles estão tentando decidir o que vão fazer com a sua irmã Nezuko. A grande maioria dos pilares concorda que devem aniquilar Nezuko antes que ela se torne algum tipo de problema para eles. E os Hashiras que estão reunidos ali são o Pilar do Fogo, Rengoku, o Pilar do Som, Uzui, o Pilar do Amor, Mitsuri, o Pilar da Pedra, Gyomei, o Pilar da Névoa, Muishiro, o Pilar da Cobra, Obanai, o Pilar da Água, Tomioka, o Pilar do Inseto, Shinobu e o Pilar do Vento, Senemi. Senemi é um dos mais intensos entre os Hashiras e ele enfia sua katana na caixa onde está Nezuko, defendendo seus ideais de que todos os Onis devem ser eliminados o mais rápido possível. Dirigindo essa reunião está Oyakata, o líder dos Hashira, aquele que ordena e comanda todos os pilares. Ele se manifesta e coloca ordem na reunião. Todos os pilares o respeitam muito. E ele diz que Nezuko e Tanjiro merecem uma chance de provar que realmente estão falando a verdade e concede permissão para Tanjiro, o caçador de Onis, carregar sua irmã Oni com ele. Baseando-se no fato de que Nezuko nunca devorou nenhum humano e ao contrário disso, ela está lutando contra os Onis e defendendo a humanidade, todos concordam e dão uma chance para eles. Mesmo que alguns pilares não tenham ficado 100% de acordo com isso, eles acabam por relevar e não se manifestam. Oyakata também revela pela primeira vez para todos os Hashiras que Tanjiro conseguiu farejar e encontrar Muzan, o líder de todos os Onis. Todos eles ficam com cara de espanto, já que Muzan é procurado já há muito tempo pelos espadachins experientes e nenhum deles, por mais que procurasse, nunca conseguiam encontrar nenhum vestígio de seu inimigo.
Esse garoto, sem experiência, sem grandes poderes, que ainda estava aprendendo como respirar, já havia se encontrado face a face com o Muzan e sobrevivido. Como prova final, é derramado sangue humano em cima da caixa de Nezuko. A intenção aqui é fazer com que ela cedesse aos seus instintos e não resistisse ao cheiro e fome de sangue humano. Seu apetite aumentaria e ela naturalmente se lançaria para fora da caixa como um animal selvagem faminto em busca de carne humana. Porém, isso não aconteceu. Logo depois disso, eles vão para um tratamento de recuperação para conseguir curar suas feridas e assim conseguirem ir para a próxima missão. Dessa forma, Inosuke, Tanjiro e Zenitsu estão novamente juntos. Tanjiro, durante as batalhas e treinos, acumulou um grande número de cicatrizes pelo seu corpo. Suas mãos, seu rosto, seus braços e pernas estão marcados pelos combates que travou. E a luta contra os Onis, que se intitulavam como família, também trouxe consequências para Zenitsu, que teve que passar por um tratamento intenso para recuperar das picadas das aranhas demoníacas que o infectaram. Inosuke também está se recuperando e Nezuko está dormindo um sono profundo. Aqui, ao invés de comer humanos, ela desenvolveu uma forma diferente de acumular energias e se restaurar. Sendo assim, Nezuko precisa apenas dormir para se manter bem e não é necessário comer nada. Na maior parte do tempo, Nezuko se vê como uma criancinha e ela se mantém nessa pequena forma enquanto está descansando dentro da sua caixa. Porém, em batalha, Nezuko assume uma forma mais adulta e muito mais forte. Sendo assim, ela pode alterar a idade do seu corpo da forma que ela desejar. Logo após recuperarem suas feridas, eles vão para um treinamento muito importante, onde vão aprender a se concentrar e usar a respiração na sua forma de concentração total. O treino tem várias coisas engraçadas, além de deixar Zenitsu completamente apaixonado por suas treinadoras. Após várias tentativas, eles começam a aprender a como usar a sua respiração de forma mais eficiente. Isso porque os caçadores de Onis têm todo o seu poder focado nas suas respirações. Quanto maior for o controle da sua própria respiração, maiores e mais poderosos serão os ataques que eles vão conseguir invocar com as suas lâminas. Por isso, é muito importante para o caçador ter total domínio sobre o seu fôlego e treinarem para ter fortes pulmões. Após alguns dias de treinamento, os três conseguem dominar a arte da respiração. E as katanas que haviam sido quebradas nas batalhas anteriores foram substituídas por novas espadas. Nesse período, Muzan decide fazer uma reunião com seus Onis. Muzan, com a sua ganância de poder, havia compartilhado seu sangue com vários humanos. Os que suportavam se tornavam Onis, e alguns deles, que desejavam mais poder, se tornavam Onis mais fiéis. Porém, Muzan não tinha o menor problema em eliminar completamente qualquer Oni que o entediasse ou não cumprisse as suas ordens. E nessa reunião, ele chamou todos os Onis que estão na classificação de luas inferiores. Os Onis fiéis a Muzan são divididos por forças e habilidades, podendo a qualquer momento subir de posto. O cargo novo é adquirido assim que o Oni cumpre uma missão dada por Muzan ou recebe algum tipo de recompensa por fazer algo correto. Ele também pode desafiar um superior na hierarquia e tomar o seu lugar, vencendo ele em batalha. Porém, a vontade de Muzan é algo muito difícil de ser conquistado, então dificilmente os Onis sobem de cargo por esse meio. As missões que Muzan passa são praticamente impossíveis. Os poucos Onis que sobraram são de fato os mais poderosos e habilidosos, e todos os Onis que estão na classificação de Lua são desesperadamente interessados em subir de cargo. Assim, as luas inferiores querem se tornar luas superiores, a todo o custo. E nessa reunião, Muzan, muito frustrado, porque ele considera que seus Onis de classificação Lua inferior estão muito fracos para os seus padrões e objetivos, e de um a um ele começa a os eliminar. Até que um Oni chama a atenção de Muzan, e ele decide deixar esse único Oni vivo, e dá a ele mais uma dose de poder, dando assim a esse Oni a possibilidade de ficar mais forte e quem sabe um dia se tornar uma lua superior. Esse Oni se chama Enmo, e ele ganhou novos poderes e habilidades. O objetivo de Muzan é acabar com a maior quantidade de caçadores de Onis e também eliminar Tanjiro, já que Tanjiro tem a peculiar habilidade de farejar Muzan e o localizar no meio da multidão. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Nezuko vão até a ferrovia. Eles precisam pegar o trem para ir para a próxima missão. Logo quando eles se encontram com o trem, Inosuke e Tanjiro ficam assustados. Inosuke diz que o trem é um inimigo maligno que deve ser derrotado, e seu sentido selvagem não estava errado. Logo Zenitsu explica para os dois que aquilo é um meio de transporte, e então eles entram. Quando o trem começa a andar, Tanjiro posiciona a caixa de Nezuko em segurança para que ela possa descansar durante a viagem.
E enquanto isso, Inosuke começa a bater violentamente na janela, gritando que está indo muito rápido. Ele está muito animado com a velocidade do trem, porque ele nunca havia andado em nenhum meio de transporte, em toda a sua vida. Zenitsu, completamente envergonhado da situação, tenta puxar Inosuke da janela. Enquanto isso, ele grita e bate todo feliz e empolgado. Para completar, havia um homem comendo nesse trem. E enquanto ele comia, ele dava gritos dizendo que a sua comida estava deliciosa. Os gritos chamaram a atenção deles, e logo, ao se encontrar com ele, reconheceram Rengoku. Ele estava comendo e gritando durante a viagem. Rengoku então fala com eles e revela que há Onis dentro do trem em que eles estão viajando, o que deixa Zenitsu completamente apavorado. Tanjiro se prepara para o combate e Inosuke fica animado com as notícias. Logo chega o homem que trabalha no trem. Ele está verificando todos os passageiros que pagaram seus bilhetes ou se alguém entrou sem pagar. O sistema de verificação é feito por meio de um perfurador. O passageiro mostra o bilhete e o homem perfura ele, deixando assim confirmado que o passageiro pagou para estar ali. Esse homem havia feito um pacto com Emo. O Oni, que ganhou poderes de Muzan, havia colocado um tipo de encantamento demoníaco no perfurador. Logo, quando a vítima tinha seu bilhete perfurado, ele caía em um sono demoníaco. Enmo preparou o território do trem para não ter escapatória. Sua armadilha consistia em dar às pessoas o que elas mais queriam dentro dos seus sonhos. E assim, as pessoas se viciavam em dormir para sonhar que estavam nas melhores situações possíveis e imagináveis. Enmo tinha a capacidade de ver dentro do coração das pessoas e realizar seus sonhos, tudo que elas mais desejavam. Nos sonhos, tudo que era desejado se tornava real. Assim, ele seduziu algumas pessoas para cumprir todas as suas ordens em troca de sonhos felizes. Essas pessoas que o obedeciam geralmente eram pessoas que estavam desenganadas pela vida, que tinham doenças sem cura ou que tinham uma vida que elas mesmas consideravam muito miserável. E assim, por odiar o próprio destino, essas pessoas eram manipuladas a cumprir qualquer ordem em troca de sonhos felizes. E por isso, o homem aceitou perfurar os bilhetes dos caçadores de Onis e mandarem eles também para o mundo dos sonhos. Já dormindo, cada um deles teve uma versão perfeita do mundo como eles queriam. Zenitsu sonhou que estava junto com a Nezuko correndo sob a luz do sol, usando seus poderes para defender sua amada Nezuko, que gostava e confiava nele. Dessa forma, Zenitsu ficou completamente feliz quando dormia. Enquanto isso, Rengoku sonhava com a sua família. Apesar de problemática, ele a amava. Inosuke sonhava que estava desbravando o mundo subterrâneo e destruindo o trem, que em seu sonho era uma centopeia gigante. Seus ajudantes o seguiam e obedeciam todas as suas ordens, e tudo estava correndo bem. E no sonho de Tanjiro, ele viu sua família, seus irmãos e a sua mãe. Tanjiro entendeu por um momento que todo o seu tempo como caçador tinha sido apenas um pesadelo, e ele estava de volta para sua família. Ele estava feliz novamente. Mesmo depois de tanto tempo sem sorrir, finalmente Tanjiro estava feliz. Ele tinha tirado um enorme peso de suas costas, e esse sonho era a expressão máxima dos desejos de felicidade mais profundos de Tanjiro. Só que ele começou a notar que algo estava errado. Sua consciência o tempo todo estava tentando avisá-lo de que algo estava mal. Então, algumas crianças que haviam feito pactos com Emo começam a agir. Elas também eram crianças que não tinham propósito na vida e decidiram trocar tudo por sonhos felizes. A missão delas agora, ordenada por Emo, era amarrar uma corda entre eles e os caçadores de Onis. Essa corda tinha o poder especial de se conectar com o coração das pessoas. E assim, eles deveriam entrar dentro do sonho deles. E sem serem percebidos, eles deveriam caminhar até os limites do sonho, um local onde tem uma espécie de barreira invisível. Ao romper essa barreira, era possível encontrar o subconsciente da pessoa, e lá dentro havia um núcleo, que era a essência de vida daquele indivíduo. Ao encontrar o núcleo e destruí-lo, a pessoa seria completamente aniquilada. Porém, Inosuke, com seus fortes e selvagens instintos, não deixou que seu núcleo fosse encontrado. Zenitsu também ficou irado ao encontrar alguém dentro dos seus sonhos perfeitos com a Nezuko. E Tanjiro mostrou como o seu coração é enorme, assim como o vasto céu azul. O coração de Rengoku era apenas chamas e fogo ardente, que não se acabavam nunca. Então, a missão das crianças de destruir os núcleos foi um completo fracasso. E isso aconteceu porque Nezuko saiu da sua caixa e viu que algo não estava correto. Logo, ela soltou suas chamas demoníacas e foi acordando cada um deles. Tanjiro, usando seu olfato, vai buscar o local onde está o cheiro mais forte do Oni. Então, ele acaba indo parar no topo do trem, no primeiro vagão. Lá em cima, ele se encontra com Enmo.
Este o pergunta se o sonho não estava feliz o suficiente e se ele deveria ter acrescentado mais elementos como o seu pai, por exemplo. Tanjiro, completamente enfurecido, vai para cima do Oni. Enmo tem uma boca em sua mão e dela sai uma onda demoníaca que faz com que Tanjiro caia no sono novamente. Quando ele se vê dormindo e detecta que está em um sonho, Tanjiro entende que precisa se cortar para acordar, e assim ele segue lutando. De forma que todas as vezes que o Oni lança o poder do sonho, Tanjiro dorme e se corta para voltar à consciência. Isso se repete algumas vezes até que Tanjiro começa a se aproximar de Enmo. Em um golpe certeiro, Tanjiro consegue arrancar a cabeça do Oni. Ele viu que isso estava fácil demais e começou a desconfiar se algo não estava errado. Então todo o trem começa a tremer, e Enmo revela que se fundiu com o trem. Dessa forma, ele começa a criar tentáculos por todo o trem e tentar devorar os passageiros. Zenitsu e Rengoku defendem os passageiros enquanto Inosuke vai até o lugar onde está Tanjiro. E Tanjiro coloca como alvo encontrar e destruir o corpo principal do Oni. Mais uma vez, o olfato dele ajuda e muito para localizar coisas mais difíceis. Ao encontrar o corpo principal, ele está no chão do primeiro vagão. O trem inteiro começa a se deformar e aparecem vários olhos. Cada um deles é capaz de lançar um genjutsu. E Tanjiro entende que não pode olhar para nenhum desses olhos, pois caso contrário, ele vai dormir e vai ter que se ferir para acordar. Logo ele é pego de surpresa por centenas de olhos que lançam um ataque falso. Pensando que está sonhando, Tanjiro resolve se cortar e quem o salva é Inosuke, que para a sua lâmina e diz que ele não está sonhando. E assim, Inosuke salvou Tanjiro de se eliminar. E os dois assim se livram da armadilha do inimigo. Inosuke também é imune aos ataques oculares de Enmo, por causa da sua máscara de javali. Assim, os dois lutam em conjunto contra o Oni. Depois de uma luta intensa, todos eles estão bem machucados e o poder de regeneração do Oni é algo fora do comum. E nenhum deles tem força o suficiente nas suas lâminas para cortar o pescoço do Oni que está no chão. Em um momento de concentração total, Tanjiro enche os seus pulmões de fogo e faz a dança do deus do fogo. Descendo com toda a sua força em sua lâmina, o corte céu azul não só cortou o Oni como dividiu o trem em dois, acabando assim completamente com a vida de Enmo. O trem sai dos trilhos e cai para os lados, deixando muitas pessoas feridas. E Tanjiro está muito machucado, mas ele usa sua respiração controlada para conseguir suportar seus ferimentos sem grandes problemas. O sol já está quase nascendo, pois eles lutaram durante a noite inteira contra o Oni do trem. Enquanto eles estão se recuperando da batalha, aparece a Lua Superior 3, muito mais poderoso que Enmo, e totalmente cheio de sede de sangue pelos caçadores. Inosuke, Zenitsu, Rengoku e Tanjiro estão completamente cansados da batalha anterior, e vão ter que lutar novamente contra um inimigo muito mais poderoso. Então, quem decide enfrentá-lo no mano a mano é Rengoku. Enquanto isso, Inosuke tenta salvar as pessoas que ainda estão dentro do trem. O Lua oferece para Rengoku a oportunidade de ficar imortal e se tornar um Oni. Porém, Rengoku diz que a beleza da vida humana é poder viver e poder morrer um dia. E uma intensa batalha começa. Seus movimentos são tão rápidos que Tanjiro não consegue acompanhar. A casa, o Lua Superior 3, mostra um poder de regeneração instantâneo e muita força bruta enquanto eles lutam. Ele diz para Rengoku que todo o treino que ele fez é um grande desperdício porque um dia ele vai morrer. E insiste algumas vezes para que ele se torne Oni. Tanjiro decide se levantar e se juntar à luta, porém é interrompido por Rengoku que o avisa para ele não participar. Se a ferida que ele tem se abrir nessas condições, ele morrerá com certeza. Então ele não tem escolha a não ser ficar observando a luta do pilar contra o Oni. E por mais que Rengoku corte partes do Oni, ele as regenera sem sofrer nenhum tipo de cansaço. Enquanto eles lutam, a casa fala para Rengoku que poderia ter se tornado um poderoso Oni e comenta sobre o desperdício de habilidades que acontecerá se ele morrer dessa forma. Rengoku continua firme na sua decisão de ser apenas um humano. Então, com vários ataques, utilizando o estilo vazio, a casa acerta Rengoku e o fere. E o estilo vazio consiste em enviar ondas de choque invisíveis pelo ar que acertam seu adversário a longas distâncias. E assim, Rengoku tem parte da sua testa ferida e logo em seguida recebe um golpe direto no seu estômago. Mesmo muito ferido, ele continua lutando. Enquanto ele está se machucando, o seu adversário parece estar apenas se divertindo. Então, Rengoku queima todo o seu espírito em um ataque que acerta uma grande área. Nesse ataque, a casa sente tremores por todo o seu corpo e fica admirado com o potencial daquele Hashira que já estava muito machucado. Mas mesmo assim, sua determinação queimava como chamas. Com um de seus ataques mais poderosos, Rengoku prepara sua nona forma, o Purgatório. E ele vai violentamente na direção de seu inimigo.
Quando Rengoku lança sua lâmina na direção do alvo, ela é desviada para baixo para que ela não conseguisse acertar o ponto fraco de Akaza. Então o Rengoku, que teve a sua espada desviada pelo Oni, gira a sua lâmina dentro do corpo do Oni e começa a subir ela novamente. Ele vai atravessar todo o Oni até chegar no seu pescoço. E o resultado disso é um gigantesco tornado de fogo. Porém, Akaza se esquivou do golpe e pegou apenas na sua orelha. Enquanto Rengoku desferia seu golpe no Oni, Akaza aproveitou a sua abertura e o golpeou, penetrando seu braço dentro do Hashira, perfurando seus órgãos vitais em um golpe fatal. E assim, Rengoku, o Pilar do Fogo, morre em combate. ここにいる者は誰も死なせない。俺は縁柱煉獄杏寿郎九の方煉獄Enquanto isso, o sol já está nascendo. Caso o sol toque na pele dos Onis, eles sofrem até a morte. Então Akaza sai correndo para se esconder do sol. Tanjiro fica completamente frustrado e triste por não ter conseguido fazer nada, enquanto vê os últimos momentos do Pilar do Fogo. Akaza vai até Muzan, que está vivendo uma vida normal, fingindo ser uma criança. Ele conta para Muzan tudo exatamente como aconteceu e levou com ele a espada de Tanjiro. Muzan fica insatisfeito com o resultado da luta, mas resolve dar uma segunda chance para Akaza. E esse jura vingança contra Tanjiro e despedaça sua katana. Algum tempo se passa. Tanjiro e os outros estão completamente tristes e guardam um luto de Rengoku. Mas voltam a um duro treinamento. Enquanto se recuperam, eles realizam algumas missões pequenas. Entre esse tempo de recuperação, Tanjiro vai até a casa de Rengoku e se encontra com seu pai e seu irmão mais novo. Lá, ele é maltratado pelo pai de Rengoku, que é completamente frustrado pelas suas experiências ruins que viveu na sua vida. Entre elas, a morte da sua esposa. Então, algum tempo depois, o pai de Rengoku envia uma carta para Tanjiro dizendo que ele sentia vergonha da maneira como agiu, mas quer dar a ele mais detalhes sobre a dança do Deus do Fogo. Ele disse na carta que essa era a respiração do Sol, uma forma lendária e primordial de poder que apenas alguns poucos caçadores na história conseguiram usar. Era uma forma de poder extremamente rara, e foi dela que se originaram todas as outras formas de respiração. E também citou na carta que os usuários dessa respiração têm uma marca de nascença no rosto em forma de chamas. Porém, Tanjiro não fica certo se realmente é isso, já que a sua marca no rosto foi feita por um acidente com água quente. Já o pai de Tanjiro tinha a marca de nascença e poderia ser isso, mas ele não chega a nenhuma conclusão. Então, ele conhece mais um pilar. O seu nome é Uzui, o pilar sonoro, que combinou sua audição super desenvolvida com seu estilo de espada. E ele leva Tanjiro, Inosuke e Zenitsu para uma missão. Ele explica que nessa missão eles vão recuperar as suas esposas que estão presas no Distrito da Luz Vermelha. E que há movimentação de Onis no local. Elas se infiltraram lá para coletar informações, mas a comunicação entre eles foi cortada. E para se tornarem espiões e ficarem caracterizados para não serem reconhecidos, eles têm que se maquiar e se vestir como mulheres da região. Eles se infiltram, cada um em uma das casas do Distrito da Luz Vermelha e começam as investigações. 2 dias antes de Tanjiro e os outros entrarem nessa missão, Muzan foi pessoalmente visitar o Oni que dominava a área e disse que tinha grandes expectativas nela. Seu nome era Daki e ela compartilhava sua vida com seu irmão Gyutaro. Os dois juntos eram o Lua Superior número 6. Ela era muito poderosa e já havia eliminado 7 Hashiras e tinha devorado incontáveis humanos. Dessa forma, Muzan a alertou dizendo que em breve caçadores de Onis chegariam ao local. 2 dias depois disso, eles chegaram até lá. No início, Tanjiro descobre que algumas mulheres têm o costume de fugir daquele lugar sozinha com seus amantes. Eles chamam isso de dar o calote. Assim, elas que tinham uma vida onde elas tinham que trabalhar para comprar a própria liberdade fugiam sem pagar por sua própria vida. E assim, as mulheres continuavam desaparecendo. E isso era entendido por todos como fuga. Mas isso também era o cenário ideal para o Oni devorador de humanos. Por mais que as mulheres sumissem dali de forma misteriosa, todos pensavam que ela fugiu para sua própria liberdade. E o Oni que está ali, a Lua Superior, está de alguma forma tão disfarçado entre os humanos que é como se estivesse se escondendo dentro de uma grande nuvem de fumaça. Inosuke ouve o nome de Makio, que é uma das mulheres de Uzui. Ela se trancou no quarto pois disse que estava doente, mas não aceitou cuidados médicos.
E a vida de ficar dentro de casas como aquelas e vestir kimonos era uma tortura para Inosuke. Ele se sentia quente e aprisionado com tantas roupas. Além disso, Uzui disse para ele não falar nenhuma palavra, já que a sua voz era muito grossa, logo ele seria descoberto. Mas Inosuke queria descobrir o que realmente estava acontecendo ali. E se o motivo da mulher de Uzui não estar se comunicando mais com ele era unicamente por conta da sua doença, ou se havia algo errado acontecendo ali. Dentro do quarto, Makio está completamente aprisionada por tecidos demoníacos e sendo interrogada por uma Oni. Eles desconfiavam que essa humana estava se comunicando com os caçadores de Onis e por isso ela apresentava perigo para eles. O Oni também está tentando extrair informações dela para conseguir se proteger. E Inosuke rapidamente nota que o Oni está ali e vai até o quarto, porém quando ele abre a porta, o Oni já havia escapado. Então ele corre pela casa à procura e acaba socando um cliente no caminho. E assim acaba perdendo o rastro do Oni dentro da casa. Enquanto isso, Zenitsu ouve uma menina chorando e corre até o quarto dela. Chegando lá, ele encontra uma bagunça. E Daki, a Lua Superior 6, em sua forma humana, o segura perguntando por que ele está ali. Zenitsu no mesmo momento percebe que essa mulher é uma Oni e que ela está fingindo ser humana para viver ali. Tanjiro e os outros frequentemente se encontravam nos telhados das casas para trocar informações sobre os dados que eles haviam coletado nas casas. Em uma dessas reuniões, Inosuke tenta explicar para Tanjiro como era o Oni que ele viu na casa. Então Zenitsu desaparece e Uzui diz para Tanjiro e Inosuke saírem da região, pois o que eles vão ter que enfrentar ali se ficarem é uma lua superior. Então é melhor eles partirem, pois o nível deles é baixo demais para esse tipo de missão. E eles resolvem ficar e lutar. Inosuke e Tanjiro combinam de tomar bastante cuidado e partem para a missão. Tanjiro se despede da sua casa e parte, mas a casa que ele estava é atacada em seguida por Daki, a Lua Superior 6. Inosuke está impaciente na sua casa e decide atacar aleatoriamente qualquer lugar. Então ele pega suas espadas que estavam com os ratos musculosos, que são ratos muito fortes que passam por um treinamento especial. E ao pegar as suas katanas e a sua máscara de javali, ele tira seu kimono e começa a caçar Onis. Uzui também está fazendo uma investigação pelo local e coletando informações das possíveis localizações onde os problemas estão acontecendo. Então Tanjiro dá de cara com a Lua Superior 6. Ela pergunta em quantos eles estão e quando alguém do nível Hashira vai vir para enfrentá-la. Tanjiro recebe um ataque com força e velocidade tão absurdos para ele que ele fica sem entender o que realmente aconteceu. Seu corpo atravessou 2 casas e ele está no chão e sem ar. Tanjiro começa a analisar a situação depois de ver o poder da Lua Superior 6 e a sua habilidade especial de controlar um tecido em forma de faixa. Tanjiro havia colocado a caixa de Nezuko no chão e tinha dito para ela não sair a menos que a sua vida esteja em risco. E assim começa a longa batalha contra a Lua Superior 6. Tanjiro ataca, mas sem nenhum efeito. Enquanto isso, Uzui liberta uma das mulheres que estava presa nas faixas demoníacas e sente de longe que a batalha já começou. Logo ele começa a buscar o local para se unir à luta. Tanjiro convoca as chamas de seu espírito e, lembrando de Rengoku, faz novamente a dança do Deus do Fogo. E ataca surpreendendo a Lua Superior que não esperava por um golpe com tanta força. Depois de trocar alguns golpes usando a dança do Deus do Fogo, Tanjiro está completamente exausto e a Lua não usou nem sequer metade do seu poder ainda. Enquanto isso, Inosuke está no subsolo lutando contra várias faixas de Oni que mantinham aprisionados várias mulheres. Entre as mulheres seladas no tecido também está Zenitsu. Inosuke luta contra o tecido que está sendo controlado pelo irmão mais velho de Daki, o Gyutaro. E Daki e Gyutaro se comunicam mentalmente enquanto ambos lutam contra Tanjiro e Inosuke. Em alguns momentos, eles notam que o tecido fica muito difícil de cortar por ser muito maleável. Zenitsu, ainda desmaiado, usa suas habilidades ocultas enquanto não está consciente e corta várias partes do tecido demoníaco. Então, Uzui, o pilar, fura um buraco e chega ao subsolo para ajudar a luta de Inosuke e Zenitsu. Enquanto isso, Tanjiro está lutando sozinho contra Daki. A faixa foge do subsolo e deixa eles para trás, e se liga rapidamente ao corpo principal de Daki. Agora seu corpo está completo. Os 2 irmãos Oni estão juntos. E Uzui, Inosuke e Zenitsu dormindo estão indo para o local para se encontrarem com Tanjiro. Daki se transforma ficando com uma aparência mais agressiva. E ela libera vários ataques cortantes que despedaçam as casas à sua volta. Um desses ataques pega Tanjiro em cheio, cortando parte do seu peito. Como algumas pessoas se feriram na frente de Tanjiro, ele fica extremamente nervoso e ataca a Lua 6. Daki por um momento vê em Tanjiro um antigo espadachim que lutou contra Muzan no passado. Ela fica recebendo as memórias de Muzan em sua mente e isso a perturba. Nos seus ataques enfurecidos usando a dança do Deus do Fogo, Daki se dá conta de que ele está ficando mais forte a cada ataque e que suas chamas estão cortando com mais poder.
Tanjiro vai se aproximando e quando ele finalmente consegue acertar o pescoço do Oni, ela faz seu pescoço se tornar tecido fino e maleável e muito difícil de ser cortado, de forma que Tanjiro não consegue cortá-la. E ele está muito próximo do seu limite físico, seu corpo começa a cobrar a falta de energia e Tanjiro cai de joelhos. Quando Daki está para dar o golpe final em Tanjiro, Nezuko aparece e a acerta, e faz-a voar para longe. O golpe de Nezuko na lua superior foi tão poderoso que ele arrancou metade de cima da cabeça da Oni. As duas lutam, e Daki despedaça Nezuko no mesmo momento que Nezuko mostra que tem um poder de regeneração tão rápido quanto uma lua superior. Mesmo sem ter comido nenhum humano, nem ter recebido doses extras do sangue de Muzan, Nezuko é extremamente poderosa. Então ela solta o bambu da sua boca e se transforma. Um longo chifre nasce em sua testa e ela fica com um corpo mais adulto. Sua aparência agora é muito mais agressiva. Nezuko parte para cima da lua superior 6 e afunda ela no chão com um sorriso. Ela está se tornando uma Oni completa. Enquanto isso, Daki a ataca, mas Nezuko mostra que pode se regenerar em todas as partes do corpo, inclusive sem a própria cabeça. E Nezuko ataca com as suas chamas demoníacas, causando grandes danos. Depois de chutar violentamente a Lua 6 para dentro de uma casa, Nezuko vê alguns humanos e seu apetite começa a crescer. Então ela vai na direção de uma humana para devorá-la. Porém, ela é parada por Tanjiro, que enfia a espada na sua boca, impedindo que ela atacasse os humanos. Nezuko lança Tanjiro para o teto e ele, que já estava ferido, acaba ficando muito mais machucado. A Lua Superior 6 tem sérios problemas para se regenerar dos golpes sofridos pela Nezuko e lentamente está tentando se curar. Então o Hashira Uzui chega e diz para Tanjiro controlar sua irmã enquanto ele derrota a Lua 6. Tanjiro consegue fazer Nezuko se lembrar da sua mãe e isso a acalma e faz ela dormir. Então Daki chama seu irmão mais velho que estava escondido dentro do seu próprio corpo. Gyutaro sai e ataca Uzui com as suas foices. No campo de batalha chega Inosuke e Zenitsu dormindo. À medida que a noite vai passando, os quatro vão lutando contra os dois irmãos Oni. Gyutaro tem duas foices e elas estão imbuídas em veneno. Uzui entende que terá que cortar os dois ao mesmo tempo da mesma forma para finalmente derrotá-los. Tanjiro sofreu um ferimento tão grave em um dos seus ombros que ele nem sequer ao menos consegue segurar a sua katana. Mas ele resolve isso amarrando a katana em sua própria mão e controlando a sua respiração para ajudar na batalha. Uma das esposas de Uzui lança várias kunais no Oni. Nessas kunais, há um ingrediente especial que diminui os poderes de regeneração. Mas o efeito passa muito rápido, pois a quantidade de poder que ele possui é muito grande. A esposa de Uzui é capturada pelo Oni, e Tanjiro une a dança do deus do fogo com a respiração da água, fazendo um ataque combinado entre as duas respirações, e assim consegue salvá-la. Inosuke usa um ataque de investida se movendo rapidamente e esquivando das faixas e consegue sozinho cortar a cabeça da Lua Superior 6. Inosuke pega a cabeça e sai correndo para que ela não se reconecte ao corpo. Agora basta cortar o irmão mais velho da mesma forma que ambos serão derrotados. Gyutaro, em um único movimento, vai até o Inosuke e o atravessa com uma de suas foices cheias de veneno, e assim recupera a cabeça da sua irmã. Enquanto isso, Uzui está caído no chão derrotado sem um de seus braços. Parece que Inosuke foi atingido em seus órgãos vitais e a ferida provavelmente foi fatal. Enquanto isso, Tanjiro é atacado pelo corpo de Daki e é salvo por Zenitsu dormindo. Gyutaro se aproxima de Tanjiro e começa a insultá-lo de todas as formas, falando como ele é ridículo, fraco e em seguida oferece a oportunidade dele se tornar um Oni. Gyutaro se identificou com Tanjiro, pois ambos têm uma irmã mais nova e querem defendê-la independente das situações, e por isso ele fez a proposta dele mesmo transformar Tanjiro em um Oni. Os dois estão bem próximos, tão perto que foi o suficiente para Tanjiro dar uma cabeçada em Gyutaro e o deixar tonto. E junto com isso, Tanjiro, mesmo todo quebrado e machucado, conseguiu fincar uma kunai nele, assim diminuindo momentaneamente seus poderes regenerativos. E agora ele se prepara para cortar Gyutaro. Mesmo com as mãos cheias de ferimentos, ele consegue derrubar o Oni no chão com a sua lâmina. E do meio dos escombros, sai Zenitsu dormindo e ataca Daki. Enquanto isso, Gyutaro se levanta e pressiona Tanjiro. Mas quem entra no meio é o pilar Uzui, que mesmo com os ferimentos fatais, ainda continua lutando. Enquanto isso, Uzui segura Gyutaro e Tanjiro tenta um ataque surpresa por cima. Mas Gyutaro levanta sua foice envenenada e atravessa o maxilar de Tanjiro, rasgando a parte de baixo da sua cabeça. Nesse momento, aparece uma marca na testa de Tanjiro que começa a se espalhar. A força de Tanjiro aumenta, e ele golpeia com a sua espada na direção do Oni. E quando Tanjiro está para conseguir finalizar o corte, Inosuke aparece e explica que mudou seus órgãos de lugar antes de ser perfurado para não sofrer danos fatais, e ataca em conjunto com Zenitsu. Daki, que havia feito seu pescoço se tornar um tecido demoníaco extremamente difícil de cortar, é pressionada pela união do corte da katana dos dois.
e essa união foi suficiente para finalizá-la. Sendo que seu irmão também havia sido cortado, os dois irmãos Oni caem um olhando para o outro sem os seus corpos, e lançam um último ataque contra Tanjiro antes de serem completamente derrotados. Eles lançam uma poderosa onda de choque. Quando Tanjiro acorda, Nezuko está o carregando, e eles se encontram com os outros, que estão muito feridos. Nezuko trata todo mundo com as suas chamas, que são naturalmente capazes de eliminar o veneno que havia nas foices de Gyutaro. Uzui perdeu seu braço e um olho. Todos sobreviveram a essa batalha. A batalha contra a Lua Superior número 6, a mais fraca de todas as luas superiores. E por isso, o padrão, que já durava mais de 100 anos, foi rompido. Em um século inteiro, ninguém havia derrotado nenhuma lua superior. Essa batalha foi decisiva para marcar um lugar na história onde os caçadores de Oni tinham finalmente começado a revidar. As luas superiores são invocadas para uma reunião emergencial. A casa, Doma, Hantego, Gyoko e Kokushibo e o próprio Muzan se reuniram para discutir depois do extermínio de um dos luas superiores. Já fazia 113 anos que nenhuma era derrotada. Muzan cobra informações sobre o Lírio-Aranha Azul, que em vários anos de pesquisa nunca foi encontrado por nenhum Oni. Logo, Gyoko e Hantego são designados para uma missão pelo próprio Muzan. Tanjiro ficou em coma por 2 meses depois da batalha com a Lua Superior 6. Quando acordou, ele havia recebido várias cartas de ódio do seu ferreiro. Então, ele decidiu ir até lá, onde os ferreiros moravam, para solicitar uma nova espada. Para chegar na Vila Oculta dos Ferreiros, é necessário estar totalmente vendado e com os sentidos bloqueados para que ninguém, de nenhuma forma, descubra o caminho até lá. Assim, os guias levam as pessoas que querem ir até a vila, mas eles mesmos não sabem o caminho. Cada guia leva por uma pequena parte do caminho e assim até chegar lá. E juntamente com os corvos, eles vão orientando o visitante até conseguir ser guiado a seu destino. Os corvos e os guias são substituídos com uma alta frequência. Tudo para manter a Vila dos Ferreiros, que forjam as katanas dos caçadores de Onis, um lugar seguro e livre de ameaças. Chegando lá, Tanjiro percebe que há fontes termais no local. E quem está tomando banho nas fontes termais dos ferreiros é Mitsuri, a pilar do amor. Na aldeia dos ferreiros, Tanjiro come e se recupera das fontes termais, e Mitsuri o avisa que existe uma lenda. E essa lenda diz que nesse vilarejo existe um poderoso item que pode deixá-lo muito mais forte. Logo ele se encontra com Tokito, um pilar que também está na vila. E Tokito está atrás de uma chave de treinos dos ferreiros para usar o lendário boneco de treinos. Esse boneco tem 6 braços e foi construído há mais de 300 anos atrás. Quando Tokito começa a treinar com o boneco, Tanjiro o observa, até que Tokito quebra sua katana durante o treinamento e pega para ele uma das 6 katanas do boneco. Então ele desiste do treino e vai embora. Agora Tanjiro está tentando ajudar o ferreiro que é responsável pelo boneco, que está inconsolado pois o seu boneco de mais de 300 anos está quebrado e ele não faz a menor ideia de como consertá-lo. Quando eles estão verificando o estado do boneco, o ferreiro coloca ele em funcionamento e diz para Tanjiro treinar ali naquele momento. E ele começa. E ele treina por 5 dias seguidos, sem comer e sem dormir. Até que ele despertou uma habilidade de prever movimentos no futuro. Com alguma antecedência, ele pode ver uns segundos no futuro adiantando o movimento do seu oponente. Tanjiro derrota o boneco de treino e ele se abre, e dentro dele tem uma katana muito antiga, lendária, feita por um ferreiro extremamente habilidoso. Essa é a lenda que o Pilar do Amor havia contado para Tanjiro, e ela estava ali, diante dos seus olhos, uma katana lendária. Então Tanjiro ganha essa nova katana. Gyoko, o Lua Superior 5, aparece dentro da Vila dos Ferreiros e começa a eliminá-los. A ideia deles é acabar com os ferreiros para que os caçadores de Onis fiquem extremamente enfraquecidos. Ratengo, o Lua Superior 4, foi junto com ele. E ele apareceu na frente de Tokito e Tanjiro. Nezuko se transformou e partiu direto para a ajuda na luta. Enquanto eles lutam com Ratengo, ele se transforma algumas vezes, mostrando que tem vários corpos. E cada um deles tem suas próprias habilidades. Karako tem um leque chamado Baixo 100 que lança rajadas de vento muito poderosas. Sekido tem um cajado chamado Shakujo, que emite ondas elétricas a longas distâncias. Aizetsu tem um tridente, muito eficaz no combate. Uroji tem a forma de um arpia e pode voar. As suas habilidades são enviar ondas sonoras a longas distâncias, causando grandes danos em quem as recebe. Zohakuten tem tambores em suas costas.
E por último, Urami. Todos eles têm grandes poderes de regeneração e o seu ponto fraco não é a cabeça, pois eles podem se regenerar em uma velocidade muito alta. Enquanto eles lutam, o pilar Tokito enfrenta Gyoko, a outra lua superior. E entre várias habilidades, ele pode se teletransportar entre os vasos a qualquer distância. E os seus vasos já estão posicionados dentro da Vila dos Ferreiros. Isso dificulta os ataques, pois ele pode desaparecer e reaparecer em outro lugar, além de sugar coisas e pessoas para dentro dos seus vasos. Ele também pode transportá-las lá dentro. Os humanos geralmente não resistem ao entrar dentro do seu vaso. Mitsuri, a Pilar do Amor, também se junta ao combate. Ela começa a lutar com alguns Onis que estão no local e salva a vida de alguns ferreiros. Nezuko coloca seu sangue na espada de Tanjiro e faz ela acender uma chama flamejante com fogo demoníaco. A chama negra na testa de Tanjiro volta a aparecer e sua espada flamejante ficou vermelha. Em um ataque rápido, Tanjiro consegue levar 3 Onis de uma só vez, deixando o Lua Superior um pouco debilitado. E Genya, que também estava lutando, já tinha vencido um dos corpos desse Oni, logo 4 já haviam sido eliminados. Mesmo com os 4 cortados, Tanjiro percebe que existe um 5º corpo que precisa ser vencido. Genya encontra o último corpo, que é bem pequeno, mais ou menos do tamanho de um rato. Porém, seu pescoço é muito duro. Tão duro que a katana de Genya quebra ao se chocar com ele. Tanjiro chega para tentar cortá-lo e aparece o 6º corpo, que é capaz de controlar as árvores e fazer com que elas se tornem criaturas gigantescas. E eles se dão conta que nesse 6º corpo estão unidos todos os outros Onis anteriores, menos o pequeno, que ainda está fugindo. Enquanto isso, Tokito, que estava preso em uma armadilha, consegue sair e vai até o local onde está a Lua Superior 5. E ele também manifesta a mesma marca que Tanjiro tem em sua testa. Depois de uma luta intensa, Tokito vence o Lua Superior sozinho e cai no chão já sem forças, após ter derrotado seu inimigo. Tanjiro continua a luta com a Lua Superior e contra o monstro da árvore gigante. Porém, ele é muito forte e Mitsuri, o Pilar do Amor, chega para ajudar. Rapidamente ela entende a situação e enfrenta o corpo mais forte do Oni enquanto Tanjiro vai atrás do corpo menor. Então a marca que se manifestou em Tanjiro e Tokito também se manifesta nela. Seus movimentos estão muito mais rápidos e seus ataques muito mais poderosos. Tanjiro alcança e corta o Oni que tem o corpo menor. O sol está quase nascendo e Nezuko está em campo aberto, o que deixa Tanjiro preocupado. Não há para onde correr. Enquanto isso, o corpo do Oni, que era a parte menor, tinha se tornado enorme e continuava se movendo. Os primeiros raios de sol começam a queimar Nezuko. Tanjiro tenta cobrir Nezuko com seu próprio corpo para que ela não pegue nenhum raio de sol. Porém, os ferreiros e os seus amigos estão em perigo. Então a Nezuko lança Tanjiro no ar, para que ele vá ajudar Genya e os outros, se expondo assim totalmente à luz do sol. Tanjiro ataca novamente o corpo do Oni e junto com os raios solares, o Lua Superior é totalmente derrotado. Nezuko, que estava sofrendo com os primeiros raios de sol, acabou se adaptando e começa a dar seus primeiros passos sobre a luz do sol. Nezuko, nesse momento, havia se tornado o primeiro Oni em toda a história a conquistar a luz do sol. Mesmo sendo uma Oni, ela conseguiu caminhar tranquilamente durante o dia. Muzan, no mesmo instante, sente que um dos seus Onis conseguiu conquistar o sol e fica muito agitado. Ele precisa imediatamente encontrar e devorar Nezuko. Assim ele acredita ser capaz de dominar também o sol. Então Tanjiro vai novamente para a recuperação e passa 7 dias inteiros dormindo para se regenerar. Os pilares novamente fazem uma reunião de emergência. E durante a reunião, os pilares entendem que a marca que está se espalhando neles é uma marca lendária, que apenas os caçadores mais poderosos da história conseguiram desenvolver. E eles também entendem que eles mesmos estão desenvolvendo essa marca por conta da ressonância de Tanjiro, pois foi nele que ela apareceu primeiro. Essa marca tem o poder de ressoar para as outras pessoas, e com isso se torna prioridade entre os pilares treinarem e encontrarem uma forma de desenvolver essa marca. Os pilares ficam responsáveis por treinar todos os caçadores de nível inferior e misteriosamente todos os Onis desapareceram. Eles recuaram e deixaram de atacar os humanos. Muzan mandou eles recuarem. Agora eles têm uma nova prioridade. E os caçadores de Onis mandaram um corvo até Tamayo, a mulher Oni que havia pesquisado sobre o sangue de Nezuko. E o corvo que leva a mensagem para ela tem um convite para ela se juntar aos caçadores de Onis como uma aliada, pois uma grande batalha está prestes a começar contra Muzan. Tanjiro se recupera e rapidamente passa pelo treinamento de todos os pilares,
Cada um da sua própria maneira ensina o que pode para Tanjiro. Durante o treinamento, Muzan está usando pequenos Onis para os espionar. E durante a noite, Muzan vai pessoalmente até o mestre dos caçadores de Oni e se encontra com ele. Oyakata está muito doente e de cama. Os dois conversam e Muzan se aproxima para matá-lo. Enquanto isso, os corvos saem desesperados para chamar os pilares, avisando do ataque de Muzan ao seu líder. Todos eles vão o mais rápido possível. Oyakata ativa bombas causando uma enorme explosão e danificando o corpo de Muzan. Logo, várias armadilhas que estavam preparadas disparam contra ele e Muzan ficou completamente imobilizado. Os pilares e Tanjiro chegam rapidamente ao local e se preparam para atacar Muzan com todas as suas forças, mas ele usou uma técnica espacial. Todos eles caem dentro de um espaço complexo e cheio de Onis. O lugar é um verdadeiro labirinto, e enquanto eles correm pelo local, eles vão derrotando vários Onis. Shinobu se encontra com Douma, a Lua Superior 2. Ele luta usando 2 leques afiados extremamente poderosos. E foi ele quem matou a irmã de Shinobu. Por isso, ela guarda um grande ressentimento e sede de vingança desse Oni. Ao lutar contra ele, Shinobu morre. Estava no seu plano, na verdade, se entregar para o Lua Superior para ser devorada por ele. Shinobu estudou muito esse Oni e descobriu como ele era obcecado em devorar mulheres humanas. Portanto, ela ficou por muito tempo preenchendo seu próprio corpo de veneno, para que um dia esse Oni a devorasse e junto com ela ingerisse uma gigantesca quantidade de veneno. Assim ele ficaria enfraquecido. E durante esse combate, Zenitsu se encontra com Kaigaku, que substituiu Daki e Gyutaro na posição de Lua Superior 6. Ele era o sucessor da respiração do trovão, mas decidiu se tornar um Oni. O avô de Tanjiro era mestre de Kaigaku, e ao saber que um dos seus ex-alunos tinha se tornado um Oni, ele se matou. E se encontrar com ele fez com que Zenitsu se lembrasse disso e ele se enfureceu. Os dois lutam e Zenitsu sozinho derrota o Lua Superior 6. Tanjiro e Tomioka se encontram com Akaza, aquele Oni que derrotou o Rengoku, e eles começam a lutar. Os dois, durante a batalha, começam a evoluir, e Tomioka desenvolve a marca e fica muito mais forte. Tanjiro desperta um novo sentido de batalha, que ele mesmo chama de mundo transparente. Sua concentração na luta se torna tão intensa que ele vê dentro do seu oponente. Esse sentido ultrapassa todos os 5 sentidos. Agora ele vê lentamente o seu inimigo, consegue prever seus movimentos e se esquivar antes de realmente acontecer. Akaza tem uma grande vantagem porque, além da sua grande força, ele pode detectar os movimentos do espírito de luta dos seus inimigos. Quanto mais vontade de lutar seu oponente tem, mais Akaza consegue prever e bloquear seus ataques. Portanto, Akaza sempre fica fazendo provocações e falando do Rengoku para deixar o espírito de luta deles cada vez mais ativo. Mas Tanjiro, ao despertar a visão do mundo transparente, também desenvolveu a habilidade de bloquear completamente seu espírito de luta. Agora Tanjiro compara a sua própria presença com a do seu pai. Ele dizia que seu pai era como uma planta, não dava para sentir nenhuma presença. Dele não saía nenhuma intenção de luta, apenas calmaria. E a velocidade de Tanjiro agora está maior do que nunca. E com isso, ele libera um ataque certeiro pegando Akaza de surpresa e acabando com o Oni. Inosuke e Kanao lutam contra o Lua Superior 2. Kanao quer vingar a sua mestra Shinobu. Douma também conta que foi ele que devorou a mãe de Inosuke. E então, por ter devorado Shinobu, Douma não sentiu que havia consumido uma quantidade absurda de veneno, mas logo ele começou a fazer efeito. E o seu corpo começou a se desfazer. Inosuke e Kanao usam um ataque combinado e acabam por derrotar o Lua Superior 2. Obanai e Mitsuri se juntam e lutam contra o Lua Superior 4, que pode mover e mudar o espaço à sua volta. No mesmo momento, outras batalhas também estão acontecendo, como o Lua Superior 1 contra Tokito. Essa Lua Superior é capaz de usar a respiração da Lua, e é o irmão gêmeo do criador da respiração do Sol. Genya e Sanemi também se juntam ao combate contra ele. Eles lutam juntos e ficam muito feridos durante o combate. E Goumei também chega para ajudar no combate contra o Lua Superior 1. Ele também manifesta a marca dos caçadores de Oni e seu poder também aumenta. Sanemi se recupera das suas feridas momentaneamente e manifesta a marca. Agora todos os pilares, um a um, vão manifestando as marcas que rapidamente estão se espalhando e ressoando entre eles. Genya, que tem a habilidade de se tornar forte ao consumir os Onis, come parte do cabelo do Lua Superior 1, que havia sido arrancado em um dos ataques.
Enquanto eles lutam, todos juntos, contra a Lua Superior 1, eles começam a desenvolver a visão do mundo transparente, que Tanjiro também desenvolveu. E isso vai intensificando a luta contra o Lua 1, que é extremamente poderoso. Então a katana de Kokushibo é partida ao meio, e a sua katana é feita do seu próprio corpo de Oni. Genya aproveita a oportunidade e devora a parte da katana que foi arrancada, se tornando muito mais poderoso. Assim ele desenvolve um ataque que lança vários projéteis na direção do oponente. Logo eles crescem e se tornam raízes que prendem fortemente ele no chão. O Lua Superior 1 está finalmente imobilizado. Todos o golpeiam com seus melhores ataques. Tokito e Genya sacrificam suas vidas nessa batalha. E então os Hashiras juntos derrotam o lendário Kokushibo, Lua Superior 1. Muzan está no centro do lugar. Ele se prendeu em um casulo para se regenerar dos danos sofridos com um ataque surpresa, além de tentar se livrar de todos os líquidos que foram inseridos em seu corpo. Alguns caçadores de baixo nível se aproximam dele e ele sai do casulo em sua nova forma. Seus cabelos estão brancos e agora ele possui bocas em todo o seu corpo. E seus cabelos ficaram brancos porque uma das substâncias que Tamayo injetou em seu corpo o fazia ele envelhecer muito rapidamente. E assim, Muzan começou a tentar lutar contra o envelhecimento. Junto com essa substância, Tamayo ainda colocou outras 3. Uma para impedir a sua fuga por divisão celular, que foi a forma que ele escapou do espadachim que usava a respiração do sol na primeira vez. Uma outra que tentaria fazer ele voltar a ser humano, e mais uma que destruiria suas células. Muzan agora teria que lutar contra essas 4 substâncias percorrendo seu corpo que nem ele mesmo entendia o que era. Tamayo, juntamente com Shinobu, haviam desenvolvido essas drogas para tentar diminuir o poder de Muzan. E Muzan aniquila praticamente todos que estão à sua volta. Ele sai enfurecido derrotando todos os caçadores figurantes que estão no lugar. Tanjiro e Tomioka dão de cara com Muzan em sua nova forma. Agora ele tem ataques cortantes de longo alcance. Tanjiro até tenta atacá-lo, mas acaba perdendo um de seus olhos. O Pilar do Amor e o Pilar da Serpente chegam para ajudá-los. Nakimi, que é a Oni capaz de controlar todo o local onde eles estão, é tomada pela habilidade de Yushiro, que a dominou completamente. Ele está usando o seu poder para controlar a habilidade dela e fazer com que todos os pilares se reúnam. Mas o próprio Muzan, temendo o resultado, elimina a sua Oni. Mesmo a longa distância ele consegue matá-la. Assim a fortaleza que eles estão começa a desabar. O local que era uma dimensão paralela foi destruído. E agora todos eles foram lançados para fora e estão no meio de uma cidade. Ainda falta algum tempo para amanhecer. Eles precisam lutar durante 1h30 até que os primeiros raios de sol tomem o lugar onde eles estão. Logo eles precisam segurar Muzan por todo esse tempo. Os pilares começam a atacar Muzan, mas logo se dão conta de que algo está errado com Tanjiro. Ele está ficando completamente deformado devido ao sangue de Muzan que entrou em seu corpo. E Nezuko desperta desesperada e sai correndo atravessando a floresta, pois ela sentiu que seu irmão estava em perigo. O espírito do seu pai sussurrou em seu ouvido enquanto ela dormia que Tanjiro estava em perigo. Os pilares sofrem ataques repetitivos e violentos de Muzan até ficarem gravemente feridos. Inosuke, Zenitsu e Kanao chegam para ajudar. E Inosuke consegue cortar um dos braços de Muzan, que se regenera automaticamente. Inosuke até consegue cortar um dos braços de Muzan, porém esse se regenera automaticamente. Além das marcas e da visão do mundo transparente, as katanas dos caçadores que estavam enfrentando Muzan começam a ficar vermelhas uma a uma. E esse novo poder era forte o suficiente para fazer a regeneração de Muzan ficar muito mais lenta. Agora, falta 1 hora para amanhecer. E ainda é muito tempo para lutar contra alguém tão poderoso e rápido como Muzan. Mas eles continuam a batalha. Enquanto isso, Yushiro tenta tratar de Tanjiro, que está inconsciente. Então Muzan, que já está enfurecido, nocauteia todos eles ao mesmo tempo. Tanjiro, já tratado, aparece em sua frente e o corta, fazendo a dança do Deus do Fogo. Tanjiro entrou numa espécie de sonho, onde ele viu os seus antepassados e todos os movimentos da respiração do sol que foram ensinados. Ele aprendeu completamente como dominar a respiração do sol. E diante a sua determinação, sua espada também fica vermelha. E a luta entre Tanjiro e Muzan se intensifica. Durante a luta, Muzan percebe que seu corpo está mais lento e fraco. E finalmente descobre que está passando por um processo de envelhecimento graças a um dos líquidos que foi aplicado em seu corpo por Tamayo. Seu corpo começa a demonstrar cicatrizes.
Essas cicatrizes foram recebidas na luta contra Yorichi há muito tempo atrás. Muzan nunca conseguiu se recuperar totalmente daquela batalha. E agora, Tanjiro entende que os pontos fracos de Muzan são aquelas cicatrizes, feitas há muito tempo atrás. O Pilar da Serpente se levanta e ajuda Tanjiro. Agora, faltam 40 minutos para nascer o sol. Muzan decide fugir da batalha e sai correndo desesperadamente, temendo pela sua vida. Então Tanjiro e Obanai o encurralam e ele se explode em uma poderosa onda de choque, mudando de forma novamente. Agora Muzan tem uma gigantesca boca que atravessa todo o seu tórax. Tanjiro recebeu a onda de choque em cheio e não conseguiu se levantar. Muzan está fugindo novamente e agora faltam apenas 25 minutos para o nascer do sol. Eles lutam e Muzan está fugindo novamente. Inosuke e Zenitsu atacam Muzan, que está cada vez mais enfraquecido. Mas mesmo assim, ele causa grandes ferimentos nos dois. Tanjiro consegue se levantar e prende Muzan na parede. O Pilar do Amor também se levanta e ajuda Tanjiro. Sanemi também está de pé e ataca Muzan. Mais uma vez, Muzan muda de forma e a sua cabeça se torna uma boca gigante cheia de dentes. Quem pula na frente da mordida para defender Tanjiro e segurar Muzan contra a parede é Obanai. E nesse momento, os primeiros raios de sol começam a aparecer. Muzan, ao temer pela sua própria vida ser consumida pelos raios de sol, lança mais uma onda de choque. Mas dessa vez, Tanjiro consegue se manter firme segurando Muzan, mesmo perdendo parte do seu corpo. Tomioka ajuda Tanjiro a segurar sua katana e novamente a lâmina fica vermelha, imobilizando Muzan. Então os primeiros raios de sol começam a chegar em Muzan. E ele cria uma gigantesca armadura de carne em formato de um bebê. E isso o protege do sol. E esse bebê também absorve Tanjiro e começa a se arrastar para uma sombra, para se proteger da luz do sol. Os pilares do vento e da rocha conseguem detê-lo, mas mesmo assim ele é muito forte. E mesmo imobilizado, ele começa a cavar no chão para tentar se esconder do sol no subsolo. Muzan se recusa a morrer, mesmo estando exposto diretamente ao sol. Só que ele não consegue fazer nada a não ser fugir. E Tomioka, junto com os outros pilares, o atacam. Tanjiro, de dentro daquele bebê gigante, lança um ataque e então a casca que Muzan havia criado de carne se abre. Nesse momento, Muzan injeta todo o seu sangue e poder em Tanjiro, acreditando que ele, ao se tornar Oni, se tornaria o seu sucessor. Então, exposto na luz do sol, Muzan queima até a última centelha e finalmente desaparece. Tanjiro perdeu seu braço esquerdo e Nezuko chega ao local. Ela já está na sua forma 100% humana depois de ter sido tratada pelas substâncias desenvolvidas por Tamayo. Todos os feridos estão sendo tratados, porém algo está errado com Tanjiro e ele desperta como Oni. Seu braço rapidamente se regenera e ele, na sua forma Oni, tenta matar uma pessoa que estava ao seu lado, mas Tomioka a salva. E ele também convoca todos que podem se mover para a próxima luta. Mesmo todos cansados e extremamente feridos, uma nova luta está para começar. Inicialmente, Tanjiro, como Oni, se queima na luz do sol, mas logo ele se adapta e o sol deixa de fazer efeito em Tanjiro. Agora, ele é um Oni com todos os poderes de Muzan que conquistou o sol. Ele acerta violentamente Tomioka. Inosuke se levanta e tenta pará-lo, mas ele se lembra do seu amigo Tanjiro e não consegue fazer nada contra ele. Nezuko salta para frente de Tanjiro e o abraça, mas ele está completamente possuído. Ele solta uma poderosa onda de choque exatamente igual a de Muzan, jogando todos para longe, e assume uma nova forma, muito parecida com a forma de Muzan. E ele morde Nezuko e prova do sabor humano. Agora Tanjiro é um Oni que não pode mais ser parado pelo sol, pelas lâminas vermelhas ou pela marca. Sua regeneração é tão rápida quanto a de Muzan, e ele provou do sabor humano. Logo, seu apetite começa a aumentar. Kanao guardou o último frasco do líquido que Tamayo e Shinobu desenvolveram, capaz de fazer Nezuko voltar a ser humana, e que também danificou e enfraqueceu Muzan. Ela se aproxima e aplica todo o seu conteúdo em Tanjiro. Então Tanjiro se vê em um outro mundo paralelo, onde ele tem uma batalha psicológica contra Muzan. O espírito de Muzan dentro da sua mente ainda tenta instigá-lo ao ódio. E Tanjiro vai resistindo até os últimos momentos. O espírito de Muzan vai desaparecendo e sendo deixado para trás. Ele acorda e vê seus amigos, e finalmente sua irmã, na sua forma humana. Todos partem para uma recuperação médica, que dura cerca de 3 meses. 3 meses depois,
o braço que Tanjiro se regenerou secou e está praticamente sem movimento. Durante seus momentos como Oni, ele também havia regenerado seu olho, mas ele também já não funciona bem. Sanemi e Tomioka também são sobreviventes dessa batalha. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke foram morar juntos como uma família. A família que liderava os pilares sempre teve a habilidade de prever o futuro, e isso garantia que eles fossem sempre extremamente ricos. E com isso, eles deram uma generosa quantidade de dinheiro para Tanjiro e os outros. Passam-se alguns anos. Eles vivem uma vida normal e Zenitsu realiza seu sonho de se casar com Nezuko. E eles têm 2 filhos. E também, devido às constantes visitas médicas que Tanjiro tinha que fazer a Kanao, por conta de suas feridas, os dois acabam ficando muito próximos, adotam a serpente de Obanai e ficam juntos. Todos seguem vivendo suas vidas normais e tranquilas. E mais algumas eras se passam. É mostrado o bisneto de Tanjiro que está no Japão atual, lendo o livro de histórias do seu bisavô. Todos os novos personagens apresentados aqui são muito semelhantes aos personagens da história principal, dando a ideia de que todos eles reencarnaram na mesma época, só que dessa vez em uma vida muito mais feliz e pacífica, encontrando finalmente assim a paz. E assim se encerra a história de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Se você veio até aqui, comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.